A multiplicação dos pães. Esse é um milagre de provisão. Eram 100 os discípulos dos profetas e só havia 20 pães para alimentá-los. 2 Reis, capítulo 4, versículo 42 ao 44. A lei da procura era maior do que a da oferta. O que fazer diante da situação? O profeta Eliseu não olha as evidências naturais, mas seguindo a direção de Deus, profetiza que todos comeriam e ainda sobrariam pães. Como? Não havia lógica nenhuma nessa predição. Todavia, milagres não se explicam, aceitam-se pela fé. Muito tempo depois encontramos o Novo Testamento detalhando como Jesus Cristo operou um milagre com a mesma dinâmica, mas em maior proporção. João capítulo 6, versículo 9. Em ambas as histórias, a graça de Deus em prover o necessário para os carentes fica em evidência. Versículo. Porém seu servo disse: Como hei de pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: Dá ao povo, para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão, e sobejará. 2 Reis, capítulo 4, versículo 43. Comentários. No texto em pauta, temos a provisão divina, para prover a alimentação de 100 dos discípulos dos profetas. Eram 20 pães de cevada, e dentro da ótica humana não haveria como alimentar um contingente de 100 homens com tão pouco, a ponto do servo do profeta Arquilo: Como hei de pôr isto diante de 100 homens? Era uma situação vexatória para o servo. Acreditamos que ele era o encarregado de colocar a provisão sobre a mesa do profeta, logo ele entendia que aquela porção era insuficiente para alimentar todos aqueles homens, e que não adiantava colocá-la diante deles, pois além de não suprir as necessidades, iria causar um mal-estar entre eles. Pelo que o profeta, ouvindo as ponderações de seu servo, lhe ordena mediante a palavra do Senhor Deus: Dá ao povo, para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão, e sobejará. No que o servo, obedecendo às palavras do profeta, distribuir a porção pelos 100 homens, e estes se alimentarão e se fartarão, e ainda sobejarão pães conforme a palavra do homem de Deus. A palavra de Deus ainda registra 2 casos de multiplicação de pães, estes no Novo Testamento durante o ministério de Jesus. São casos em que com poucos pães o Senhor Jesus alimentou multidões famintas, e estas se fartaram, e ainda sobejou o alimento que foram recolhidos para que não houvesse desperdícios. Logo entendemos que o Senhor Deus sempre procura dar uma resposta para o atendimento das necessidades humanas, não deixando que os seus servos sofram além de sua capacidade suportável, e mostrando que aquilo que para o homem é muito pouco para atender a uma necessidade, na mão do Senhor Deus é o suficiente para a operação milagrosa de Deus no atendimento dos seus servos em suas carências.